pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito empresarial, falando sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, que é a Lei de Falência, né, e Recuperação Judicial. Estamos no tópico dos procedimentos, onde já ventilamos inicialmente a proemial, ou seja, a petição inicial, e os elementos da ação, aqueles elementos necessários, imprescindíveis para a aplicabilidade da mesma. Falamos daí das formas, né, de defesa do devedor, né, e dentro dessas formas pontuamos a contestação, falamos de depósito elisivo, contestação mais depósito elisivo, né, e depois, derradeiramente, trouxemos com vocês, né, justamente o pedido de recuperação judicial. Lembrando-se sempre que houve uma mudança na Lei 14.112 do ano de 2020, que é justamente a possibilidade do pedido de homologação, né, dessa recuperação extrajudicial, aí tornar o juiz prevento, né? Artigo 6º, parágrafo 8º da Lei 11.101 do ano de 2005, né? Ó, mudado e alterado justamente pela Lei 14.112, né, aí do ano de 2020. De qualquer maneira, quero falar com vocês de outra alteração. Essa outra alteração recai e sopesa dentro dos requisitos de sentença. Já falamos nos requisitos de sentença, né, da sentença propriamente dita, o quê? Do termo aí o período cinzento, né? Ventilamos para vocês a necessidade dos credores, ou seja, de nomear os credores, e ventilamos a função do administrador judicial. Em administrador judicial, eu trouxe para vocês que deve ser em regra, né, preferencialmente um economista, um contador, um advogado, tudo bem, até aí super tranquilo. Acontece que a atuação do administrador judicial ela foi um pouco modificada, né, para não falar assim, bastante modificada, com o advento da Lei 14.112. E é justamente isso que nós pretendemos demonstrar. Demonstrar, né, naquele momento da putaria, prof. Exatamente, momento de pornográfico, né? Vamos pornográfico, momento TikTok, né? Uma parte para cá, outra parte para lá, exatamente assim. Vamos então trabalhar com vocês, né, as mudanças existentes, as mudanças havidas aqui, né, justamente com relação à figura do administrador judicial. Então, administrador judicial, né, ela mudou. Mudou o quê? Né? Primeiro detalhe, gente, olha que absurdo, olha que loucura que era antes. Anteriormente, o administrador judicial ele não tinha, né, a necessidade legal do quê? De manter um site com as informações daqueles processos em que ele atua. Então, ele não prestava, de certa forma, né, as contas na sua integralidade, né, ou seja, na sua completude, como deveria ser feito até mesmo para se buscar uma transparência, né? E vou além, o que? Ele não era obrigado, também por demais, a atestar a veracidade das informações prestadas pelo devedor, né? Então, o devedor muitas vezes passava algumas informações, né, enfim, que a gente pode falar equivocadas, errôneas, e ele, na verdade, não precisava, de certa forma, o quê? Verificar, né, essa veracidade. Não precisava fiscalizar as negociações existentes entre devedor e credor, né? Hoje em dia, né, a figura do administrador judicial, ela recebeu uma outra roupagem. Uma outra roupagem em que sentido? No sentido, por exemplo, que hoje ele deve manter um endereço eletrônico, né, ou seja, um site com as informações atualizadas dos processos, tanto de falência, tanto de recuperação judicial, que ele atua. Inclusive, eu trouxe isso daqui, ó, no depois, né? Então aqui, ó, tá aqui no depois, ó, né? No depois. O depois obriga, traz uma necessidade, agora sim, legal, dele prestar a completude das informações. Deve, inclusive, ele ventilar o que? As principais peças do processo, deve ele fazer o que? Os relatórios mensais de atividade. Lembre-se sempre que quando a gente fala de curador, até mesmo dentro aí, né, da função relacionada ao inventário, naquela situação onde a gente fala da herança jacente, herança vacante, lá também a gente tem, na verdade, um curador especial. E esse curador ele tem que prestar balanços mensais, né, que o juiz muitas vezes não observa, e um balanço, uma prestação de contas ao final. A ideação aqui é justamente a mesma, né? Por quê? Porque o administrador está tomando conta do dinheiro de outro, ele está tomando conta, na verdade, da empresa que quebrou de outra pessoa. Então ele tem que prestar relatórios mensais? Claro que tem, né? Para demonstrar que ele é transparente, para demonstrar que ele é probo, que ele é reto, né? É essa a ideia. Então ele vai ter, na verdade, que prestar relatórios. Também até mesmo falar sobre o plano de recuperação judicial, se esse plano está sendo observado ou não, né? Tem, na verdade, que trazer aí o recebimento das habilitações e eventuais divergências existentes, né, no âmbito administrativo. Então, hoje, a figura do administrador é uma figura, né, que a gente pode falar
muito mais comprometida, né? Muito mais transparente. Eu acho que essa foi a grande mudança, pelo menos com relação, né, à atuação do administrador. E vou além, nós temos outras modificações? Temos, são 4 modificações ao todo, né? A próxima modificação diz respeito justamente à atuação, né? A atuação de quem? A atuação do administrador. Por quê? Gente, olha que loucura, né? Quando a gente fala aqui do administrador, antes, né, ele tinha aí, no que, de certa forma, ele tinha a obrigação de vender os ativos, né, da massa falida. E vou além, isso nós vamos ventilar mais para frente. Vamos trabalhar, né, acerca aí da realização de ativos. Uma etapa, né, vindoura, realização de ativos, como que ela faz e tudo mais. Até porque o interesse do credor é receber o dinheiro. O interesse do credor é buscar esses créditos. Então, né, obviamente, esse indivíduo, o administrador, em grande parte, ele vendia, né, determinados bens para trazer uma realização de ativos. Então, a obrigação, né, de revender ali esses objetos e buscar esses ativos até para pagamento de credores não possuía um prazo. Isso é importante de dizer, né? Ou seja, houve uma mudança nesse sentido, né? E a gente vai ventilar um pouco mais para frente quais foram as mudanças. Por demais, o administrador judicial, né, ele deve requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, até para que esses bens não percam seu respectivo valor. É essa a ideia, é essa a proposta, né? A gente quer que os credores fiquem satisfeitos. A gente quer que os credores eles sintam-se, na verdade, né, felizes de estarem recebendo o dinheiro. Então, você não pode deixar o administrador judicial propriamente dito que o valor daquele objeto, daquele bem, se deteriorar. O valor daquele objeto, daquele bem, né, depreciar. É louco, porque muitas vezes a gente vê que os administradores judiciais anteriormente, eles de certa forma não aplicavam isso de maneira muito adequada, né? E por que se fala disso? Porque até se vocês forem ver, existem vários bens aí, né? De pessoas que quebraram, pessoas que faliram, carros importados, né? Por exemplo, que estão se depreciando com o sol, estão, no caso, perdendo aí o seu valor, né? Obviamente com o perfazer do tempo, não só em virtude, né, das circunstâncias temporais que vão deteriorando por si só, né, mas até mesmo em virtude, né, das mudanças tecnológicas aí de alguns aparelhos que poderiam ser obviamente vendidos, né, no momento que eles estão com valor em alta, né? Então pega aí por exemplo um computador, ficou 10 anos sem, enfim, executar, sem vender, sem realizar aquele ativo, um computador que é um maquinário, poxa, olha o que já mudou. Pega um celular, né? Olha o que já mudou. A tecnologia está em constante evolução, né? E isso, obviamente, acaba depreciando objetos mais antigos, objetos aí, né? Enfim, mais vetustos. Por isso, obviamente, que o administrador judicial, atento a essa nova realidade, atento a essa roupagem, ele tem que buscar essa venda, né? E aí vai falar, ou seja, o administrador judicial deve requerer ao juiz a venda antecipada de bens, que são perecíveis, deterioráveis, né? E tudo mais. Lembrando-se sempre que não há obrigação expressa para que o administrador judicial arrecade na falência, né, valores de depósitos em processos e tudo mais. O que acontece? Hoje, conforme trouxe para vocês, né, tivemos aí uma ampliação das funções do administrador judicial, tanto, né, na fase aí de falência, bem como na fase da recuperação judicial propriamente dita, né? Quando a gente fala, por exemplo, em recuperação judicial, nós podemos falar que na recuperação, hoje compete a ele fiscalizar a veracidade e conformidade das informações prestadas pelo devedor, fiscalizar as negociações entre devedor e credores, fiscalizar o meio de emissão, né, de parecer sobre a regularidade de deliberações, né, existentes, artigo 39, parágrafo 5º, submeter à votação, né, e rejeitar planos de recuperação judicial propostos pelo devedor, né, dentro do prazo de 30 dias, artigo 56, parágrafo 4º, e apresentar em 48 horas relatório das manifestações dos credores sobre a realização, né, aí que a gente tem, né, de AGC, né? Então, ou seja, sobre a venda de ativos, né, requerendo inclusive sua convocação. E vou além. E no âmbito da falência?
No âmbito da falência, gente, ele compete, por exemplo, apresentar aí em 60 dias o termo de nomeação de plano detalhado de realização de ativos, deve proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, né? Também em caso de insuficiência de bens, para despesas do processo, promover a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 dias para bens móveis e 60 dias para imóveis, né? Então, em outras palavras, a Lei 14.112, ela trouxe aí, em verdade, né, uma maior quantidade de atuação para o, obviamente, administrador judicial. E vou além, atento à celeridade, atento à velocidade, que como nós vimos é um dos princípios, né, existentes, e a expressão é princípio da lei de falência, princípio da celeridade, da duração razoável do processo. Até trouxemos uma crítica, celeridade, né? Em virtude disso, hoje se fomenta aí alguns mecanismos, né, de composição, alguns mecanismos que a gente chama de equivalentes jurisdicionais, ou seja, um fomento que antes não existia, né? Um fomento realizado aí a técnicas de mediação, conciliação e demais outras formas de solução aí dos conflitos, né, que a gente chama então de Alternative Dispute Resolutions, né, ou equivalentes jurisdicionais, que é justamente essa ideia de uma justiça restaurativa, né? Olha que bacana, olha que legal, né? Show de bola. Então, além de ter aí a modificação dentro desse ponto, né, com relação à ampliação das atuações do administrador judicial, hoje há um fomento aos equivalentes jurisdicionais. Prof, tem mais ainda um detalhe? Tem, né, relacionado inclusive àquelas situações de empresas, né, que envolvem casos transnacionais. Por quê? Porque anteriormente, quando a gente falava dessas empresas transnacionais, notem aqui, vai estar escrito, não há previsão de mecanismos de cooperação, né? Ou seja, nós temos aí uma dívida de empresas que operam em outros países, né? Dentro dessa dinâmica de capitais, né? Dentro dessa dinâmica dessa sociedade de risco, né? Onde os capitais estão cada vez mais fluidos, né? Ou seja, estão cada vez aí, né? Uma sociedade líquida, né? Como diria Bauman, que loucura, prof. Ou seja, estão aí, né? Se agitando entre estados soberanos. E daí, não existia antes, né, o quê? Mecanismos de cooperação transnacional, ou seja, está devendo uma empresa, né? Ou seja, não tinha aí nenhum suporte. Olha que loucura. E odiernamente, e hoje, como que fica, prof? Hoje, né, vai ficar da seguinte forma: há previsão de atuação no âmbito dos processos transnacionais. Notadamente no que? Autorização para atuar em processos judiciais estrangeiros, na qualidade de representante do processo judicial brasileiro, né, em caso de falência, e obrigação de cooperação e comunicação com autoridades estrangeiras e representantes estrangeiros. Ou seja, hoje nós temos, né, o diálogo. Nós temos aí uma cooperação, né, realizado, materializado dentro do direito internacional, né? Olha que interessante. Então, houve, propriamente dita, uma grande modificação com relação ao administrador judicial dentro da Lei 14.112, ou seja, deu uma nova roupagem às funções, houve uma ampliação das atuações e atribuições, né, desse administrador, que pode ser um advogado, um economista, um contador, dos moldes do artigo 21. Bem, dito isso, né, deixo desde já para todos, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.